Olá, meus queridos, eu sou Jailson Gomes, Graça em Espírito Jailson Gomes no TikTok, Graça em Espírito Jailson Gomes no YouTube e Graça em Espírito Grupo no Facebook. Meus queridos, passando hoje para uma mensagem, gosto de acompanhar os irmãos aí do sistema no TikTok, nas redes sociais em geral. Então, recentemente eu me deparei com uma irmã no TikTok e o seu filho ali, e ela falando que ela tinha um chamado para ensinamento, né? O chamado dela não era de pastora, era de ensinamentos. Eu passei o canal dela e, como se uma voz me falasse, olha, volte lá e deixe um comentário, faz alguma pergunta. Voltei e fiz uma pergunta. E na primeira resposta ela já me deixou satisfeito e eu disse, vou encerrar por aqui porque não quero atrapalhar a sua live e tal. Mas ela insistiu, não, irmão, vamos falar e tal. Você mexeu, né? Agora você vai ter que aguentar. Tipo assim, então, na pergunta que eu fiz, eu queria entender se ela vivia a graça, se ela tinha conhecimento da graça. E ela respondeu que se não fosse a graça de Deus, ela não estava ali, naquela live. Mas o que é graça? Como as pessoas ficou conhecendo a graça? A graça tem mistura com os evangelhos que vivia ali ainda período de leis de Israel, de 613 leis que Deus deu a Moisés para conduzir uma nação, ou a graça não tem nada a ver com as leis? Certa vez diz Jesus, não se põe vinho novo em odres velhos, e não se põe remendo novo em vestes velhas. Não dá certo, rompe uma coisa, ou é lei ou é graça. Ali não estava ensinando ninguém a guardar vinho, armazenar vinho, ou ele não estava ensinando as pessoas a remendar ou costurar a roupa. Pelo contrário, ele estava falando, olha, vai chegar um momento que vai tudo se fazer novo, e aí não pode misturar uma coisa com uma outra. E pelas palavras daquela irmã, ela deixou bem claro que Jesus de Nazaré, aquele Jesus que Deus usa os profetas para anunciar a vinda dele para Israel, para livrar uma nação dos hebreus da morte, da escravidão, do pecado, porque era a transgressão daquelas leis. E ela estava falando que aquele Jesus também pregou para os gentios. Isso é antibíblico, você não encontra na Bíblia. E daí ela começou a questionar que eu tinha que ouvir, beleza, eu ali educadamente, como ela também é uma pessoa muito educada, muito gentil. E ali eu coloquei algumas questões. Chegou um momento que eu vi que ela começou, né, já para um lado pejorativo, apelando já, e já disse ao filho, não, ele é menino, ele não entende, ele não conhece. Porém, ela falou com uma pessoa errada. Eu sou bem preparado, sim, graças a Deus, sou bacharel em teologia, Universidade da Bíblia de São Paulo, fiz parte do sistema religioso na frente ali, 15 anos, né? Sei bem o que eu estou falando, né? Agora, ela, com as minhas perguntas, ela se enrolava, ela demorava a responder, ela buscava várias formas de tentar me responder. Com uma simples palavra, ela me respondia. E ela falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus queridos, esses evangelhos, o evangelho mesmo é o evangelho de Mateus. Esses evangelhos
Marcos, Lucas e João são sinóticos. Por que sinótico? Porque ele repite o que diz Mateus. Você dá uma badalada no sino, ele dá uma primeira badalada e aí ele continua, né, quase iguais. Por isso que é sinótico, entende? Por isso daí vem a palavra evangelhos sinóticos. Então, ela falando que o véu do templo foi rasgado, que abriu passagem para os judeus, né? E depois ela me diz que as pessoas não eram espirituais, porque Deus não ia liberar espírito para as pessoas carnais e imundas. Aí eu perguntei para ela, e as pessoas para viver o reino? Me fala sobre o reino de Deus. Mas eu não estava debatendo com ela, eu estava tentando entender, porque foi isso que Deus me colocou no meu coração, o que ela acreditava e o que ela estava ensinando para as pessoas. A gente vai ver aqui em Mateus capítulo 1, no versículo 18, vamos falar um pouco de Jesus de Nazaré. O nascimento de Jesus de Nazaré veio por profecias, por promessas. Ele nasceu no templo ali, no templo do rei Herodes, né? Dinastia herodiana, de Pilatos, romano, governador em Israel. Jesus nasceu nessa época, mas Jesus nasceu por promessa, por profecia. Jesus veio como cordeiro para libertar o povo de Israel da escravidão dos seus pecados. Como diz a palavra de Deus, é tanto que ele veio da tribo de Judá. Ele veio da linhagem de Davi. Ele foi o sucessor do trono de Davi, do reino de Davi. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios. E a Bíblia é bem clara, e o próprio Jesus diz com a boca dele. Vamos ler para nós entender sobre o nascimento dele em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido o Espírito Santo. Versículo 19. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quando José ficou sabendo que ela estava grávida, José colocou no seu coração: eu vou deixar, eu vou separar dela. No versículo 20, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. O versículo 21 é bem claro. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, com letra ali, garrafais, com letras maiúsculas, letras grandes, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem era o povo de José? De qual tribo José era? José não era gentil, José não fazia parte de outras nações, José era judeu, era hebreu. E o anjo disse a José: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Qual era o pecado do povo de Israel? Era o pecado de transgressão de leis. Muitas vezes eles morriam por transgredir as leis, e outras vezes os doutores, os escribas, os fariseus apoderavam das leis e apredejava, matava aquele povo. E chegou um momento que Deus viu que estava demais. Deus resolve mandar o seu filho para libertar aqueles hebreus, aqueles judeus que estavam sofrendo na mão daqueles doutores, daquelas pessoas que estavam matando o seu povo. Então Jesus de Nazaré, aqui na palavra do anjo, ele veio para livrá-los, defendê-los,
os judeus das leis, daquela transgressão de lei, daqueles pecados cometidos por eles. Então não foi para os gentios. Aqui ficou bem claro que o povo de José não era gentios, era judeus, era hebreus. Em Mateus 10, versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, falando dos 12 discípulos, e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, não irei aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Não irei aos gentios. Jesus falando com os 12 discípulos. Jesus chama os 12 discípulos, dá instruções a eles, manda pelo mundo pregar o evangelho. Jesus diz: não vai aos gentios e não aos samaritanos. Versículo 6, mas ides, ou seja, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem foram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Foram os gentios? Foram os samaritanos? Não. Jesus, ele disse aos discípulos para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas pessoas que cometiam pecados, aquelas pessoas que estavam sofrendo por causa das suas transgressões de leis. E muitos também sofrendo injustos, porque alguém apoderava da lei e punia muitas vezes o povo sem necessidade. Por isso Jesus de Nazaré veio em Israel. Se você pegar as profecias de Isaías, Malaquias, você começar a estudar as profecias, você vai entender que Jesus, ele veio em Israel mesmo, para livrá-los, o seu povo, os judeus, os hebreus, porque Jesus nasceu hebreu, homem, ele era hebreu, ele era judeu. Então, em Mateus 10 ele diz: não vai aos gentios. Quem são os gentios na Bíblia? Quem são essas pessoas que Jesus pediu para que os seus discípulos não issem ante eles? Jesus sabia desse povo, mas Jesus também sabia que esses gentios estavam guardado com Deus a salvação deles no tempo certo. Em Mateus 15, versículo 23, está escrito: contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Essa aqui é a passagem da mulher cananeia. Ela pediu a Jesus socorro, porque a filha dela estava endemoniada. Jesus continua andando, porque Jesus sabia que aquela mulher era uma gentia. Era uma mulher cananeia. Ela fazia parte dos cananeus e não fazia parte dos judeus. Jesus fez como não ouviu, continuou andando. No versículo 24, respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus disse a ela: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para as outras pessoas, porque Jesus aqui era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas não do mundo inteiro. Tirar o pecado dos filhos de Israel. Cumprir aquelas leis. Só que ele vem ensinando o povo. Ele vem pregando, ensinando os hebreus, os judeus, porque Jesus não pregou, ele não pregou a outras nações, ele não saiu fora de Israel. Ele pregava para os seus, os judeus. A Bíblia é bem clara sobre isso. Se você estudar a Bíblia com atenção, você vai ver a diferença. Você não vai fazer a mistureba que faz os irmãos do sistema religioso. E vivem em confusão porque eles não conhecem o lado espiritual. Eles não conhecem, eles não entendem o lado espiritual. Versículo 25. Então veio ela e, adorando, o disse: Senhor, socorre-me. Veja que ela não
entendeu ali que Jesus estava dando ali assistência a ela e ela pede socorro. Senhor, socorre-me. Ela estava determinada. Versículo 26. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos. Veja, essa palavra é dura. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja que Jesus chamou ela de cachorro. Eu não vou pegar a cura, o milagre, a salvação que é para os judeus e lançar a outras pessoas. Não, Jesus disse, eu não vou fazer isso. Versículo 27, ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua, ou seja, da mesa dos seus donos. Então, Jesus não estava ali vendo qual que era a fé dela, porque Jesus, homem, mas ele também era espiritual, ele conhecia o coração das pessoas. Mas Jesus disse isso porque Jesus sabia que não era o tempo da salvação dos gentios. Entende? Jesus disse isso porque ele primeiro precisava salvar, livrar os judeus da escravidão da morte, das transgressões das leis, que era o pecado de Israel. Em João, capítulo 4, no versículo 19 e diante, aqui é a passagem da mulher samaritana. Dá crédito tanto o texto, mas os versículos-chave desse texto são esses versículos. No versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus começa a conversar com ela, ter ali aquela conversa, ela percebe que Jesus não era qualquer pessoa. Ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Agora veja o que ela diz, no versículo que ele diz no versículo 20. Ela fala, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela entendeu, foi isso, ela quis dizer isso, mas Jesus não tinha falado isso para ela. Ela estava seguindo ali uma tradição, porque os hebreus adoravam no monte, ou outros em Jerusalém. E ela diz, nossos pais adoraram naquele monte que tinha em Samaria. E ela entende que Jesus disse que tinha que adorar em Jerusalém, mas Jesus não disse isso. No versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja que Jesus não manda esta mulher adorar nem no monte, nem em Jerusalém. Ele não manda, ele fala, a hora vem, e chegou, e agora. No versículo 22, vós adorareis, ou seja, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus disse a ela. Versículo 23, mas a hora vem, é agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não falou na igreja, no monte, não, em espírito e em verdade, porque Jesus era o reino de Deus na terra. Então, as pessoas, para viver o reino de Deus, ele precisa estar em espírito e em verdade, não querendo pagar preço, mas conhecendo quem é Deus, conhecendo o seu Filho, conhecendo o sacrifício que foi feito na cruz. Por isso eu perguntei para ela, para aquela mulher que eu estava conversando ontem, o que a irmã acha do reino de Deus? Porque ela tinha me falado que Deus não ia liberar espírito para as pessoas que eram imundas, porque o ser humano é imundo. Mas Jesus disse, a hora vem,
e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura tais, o que assim o adorem. Então, meus queridos, a mensagem, a palavra de Deus é bem clara. Não vai dar para mim fazer uma mensagem, passar uma mensagem, uma gravação mais longa, porque o TikTok não aceita. Mas de uma outra oportunidade eu vou falar o que é espírito, eu vou falar quem foi os gentios, como os gentios alcançaram a salvação. E Jesus diz que importa é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa hora é agora. É quando ela encontrou com Jesus, quando ela teve aquele encontro com Jesus. Jesus não olha, Deus não olha passado de ninguém, ele olha o presente. A partir da sua atitude, é agora, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vim com a vida errada, eu estava fazendo errado e não estava no caminho certo. Ao meu entender, a palavra de Deus não aceita eu com essas imundícies, com essas coisas erradas que eu estou fazendo. A partir de hoje, a palavra de Deus manda que eu busque em espírito e em verdade. O que é estar em espírito e em verdade? O que é viver em espírito e em verdade? É quando você entende que você não é hebreu, você não é judeu, você nunca teve leis de Moisés, leis de Israel. Jesus de Nazaré nunca veio para os gentios. Ele deixou bem claro com as palavras dele eu li. Você viu, eu estudei a Bíblia, João Ferreira de Almeida, o Pão da Vida, simples, fácil de entender. Ele disse, não vai aos samaritanos e também não vai aos gentios. Ele disse à mulher cananeia, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele era Saulo, soldado Saulo, ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, ele pegou a capa de Estevão. Esse Saulo, soldado Saulo, era um cara preparado, Deus sabia quem era ele. Quando Jesus morre na cruz, que o véu rasga, que ela diz ali, o véu do templo rasgou para mostrar a passagem aos judeus. Não, meus queridos, o véu do templo rasgou, porque Deus sabia que daquela cortina para dentro eram os filhos de Israel, da cortina para fora ficavam os gentios, era separado. E lá tinha o véu do Santo dos Santos, que era só os profetas que tinham acesso. Do pátio para fora, da cortina do pátio para fora, ficavam os gentios. Da cortina do pátio para dentro eram os hebreus. Tinha essa separação, porque os hebreus se consideravam filhos de Deus e consideravam os gentios um povo errante pecador. Mas quando Jesus morre na cruz, a cortina rasga de alto a baixo, e ali abre passagem para as outras nações. Abre passagem. Todas na fé são filhos de Deus. E ali na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, Deus nos liga a Ele como filhos, como salvos, eleitos, predestinados de Deus. Aqueles que trazem o selo da salvação. E quando Deus levanta Saulo como Paulo para pregar, anunciar aos gentios as boas novas, que os gentios agora é salvos, é eleitos, favor imerecido de Deus com aquelas pessoas que nem mereciam, nem tinham esperança da salvação, mas Deus sabia quem eram eles, e Deus usa o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho para os gentios, chamado Evangelho da incircuncisão, das pessoas que nunca fez pacto de circuncisão. E Deus usa Pedro, João, Tiago para anunciá-lo o evangelho da circuncisão, dos hebreus circuncidados, porque é diferente. É diferente. É graça, mas aqueles apóstolos, eles iam pregar, anunciar o evangelho, mas com cuidado,
Porque os hebreus, eles nunca iam entender que Cristo foi o fim das leis. Eles nunca iam entender isso. Tinha que ter um cuidado, tinha que pregar sem assustá-los. Porque Paulo já pregava que o fim da lei é Cristo. E eles não. Eles levavam o evangelho, era mais diferente. Quando você estudar a sua Bíblia, você presta atenção a um ponto muito importante. Quando Tiago, Pedro e João iam ministrar a palavra, eles usavam as leis. Quando o apóstolo Paulo ia ministrar a palavra, mesmo para hebreus, mesmo para gentios, Paulo dizia, olha, o fim da lei é Cristo. E Paulo fazia o seu chamado para uma nova era. E Paulo dizia, vós são agora eleitos e salvos. Meus queridos, é muito importante, não precisa ter muita inteligência para você entender essas coisas na Bíblia, é só ler com cuidado. Tem pontos importantes, mas isso vem por revelação. Quando você tira o véu dos seus olhos, quando você rasga aquele véu da cegueira religiosa, ali Deus usa o Espírito Santo com seu Espírito, testifica e Deus te mostra, e Deus te revela. É o que Deus fez comigo. E por isso que eu saí do sistema religioso, porque Deus estava me mostrando a graça. E hoje, vivo essa maravilhosa graça. E por isso estou aqui. Quero aqui finalizar essa mensagem. Quero agradecer a todos. Quero aqui mandar um abraço a essa irmã, ao irmãozinho, filho dela. E depois eu vou entrar na live dela, não na ideia de debater com no final ali, ela começou a querer debater, querer argumentar, mas eu não estava debatendo. Eu estava mostrando o que Deus pediu para me mostrar. Pontos na Bíblia para abrir a sua mente, para abrir a sua cegueira espiritual. Graça e paz. Até um próximo vídeo.